Amém, glória a Deus. Aplauda Jesus, amém? Queria te convidar nessa noite, primeiramente, a você olhar para o irmão que está do seu lado, amém? Dá um sorriso para ele. Fala, que bom te ver aqui hoje. Natal está chegando, amém? Tempo de alegria. Gente, como eu disse para vocês, falta o quê? 2 dias para o Natal, né? Confesso que eu estou muito feliz. Eu creio que nossa igreja, que a gente tem vivido um tempo diferente. Eu creio que a mão de Deus está vindo de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que isso é fruto de oração, amém? Hoje eu quero falar com vocês um pouco de uma palavra que Deus me deu faz mais de um ano, mas tem tudo a ver com o que tem hoje. Também vou falar um pouco do nosso projetando e de algumas coisas que aconteceu. Antes de começar, eu estou com o meu projetando de 2021. E é engraçado que dessa vez eu fui muito detalhista com Deus. Eu coloquei um monte de post-it. E é engraçado, né? Eu colocava no quadradinho o que eu queria e no post-it eu colocava especificado o que eu queria, né? Aí é engraçado que ontem eu estava vendo com a Bruna, tinha um que eu coloquei aqui. Mestre, eu preciso de um milagre. Amém? A gente vai conversar mais durante a pregação, amém? Antes eu queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça por um segundo. Amém. Meu amigo, Pai, nesse momento eu te apresento a minha vida e apresento a vida de todas as pessoas que estão aqui, meu Pai. Eu tenho certeza que nenhuma folha cai de uma árvore sem for da Tua vontade. E eu também tenho certeza que cada pessoa que está aqui hoje é porque o Senhor quer falar algo diferente com a vida dela, meu Pai. Que nessa noite o Senhor possa se manifestar aos nossos corações, meu Pai. Que embora a gente teve um dia corrido de trabalho, meu Pai, que o Senhor possa nesse momento ser o nosso refrigério. Que o Senhor possa trazer nesse momento a Tua paz que excede todo entendimento. Que em meio a esse mundo tão acelerado, nesse momento a gente possa se acalmar para ouvir do que o Senhor quer falar com a nossa igreja, meu Pai. Que podemos hoje ter corações sedentos pela Tua palavra, meu Pai. Que podemos ser ouvidos atentos a ouvir a Tua voz. Fique à vontade, meu Pai, para derramar, para falar, para fazer o que o Senhor bem quiser, meu Pai. Que o Senhor possa lançar fora nesse momento todo medo, todos os pensamentos contrários, meu Pai, todas as correntes, e que a gente possa viver o sobrenatural da Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, cremos, meu Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus, gente. Como eu tinha falado, esse aqui foi um tema que Jesus colocou no meu coração mais ou menos no ápice da pandemia que foi no ano passado, né? O tema é o poder da dependência. E se você não leu a Bíblia hoje, você vai ler um bocado agora. Queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Juízes 7. Amém? Vou dar um minutinho para vocês abrir. É uma passagem bem legal. 25 versículos. Amém. Essa noite Jesus tocou no meu coração para a gente levar a palavra um pouquinho mais rápido, que Ele quer que a gente, de fato, tire um período de oração, que a gente possa refletir um pouco hoje. Amém? Diz o seguinte: Então Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto, de frente a Herode, de maneira que tinha um arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorifique contra mim, dizendo: minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa os ouvidos ao povo, dizendo:
quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo, 20 mil soldados, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, fazei-os descer a água, e ali os provarei. E será que, daqueles que eu te disser, este irá contigo, esses e os outros não irão. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, esses porás à parte, como também a todos que se rebaixar os joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levantando a mão, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou e ajoelhou a beber a água. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei aos midianitas as tuas mãos. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou a sua mão a provisão e as buzinas, e ouvindo todos os outros homens de Israel, cada um da sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas debaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes, desce tu e teu moço por o arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerá ao arraial. Então desceu ele com o seu moço por até o arraial, o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, e os malequitas, e todos os filhos do Oriente já diziam no vale como gafanhotos, em multidão. E eram inúmeros os seus camelos, como a areia da praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando os homens aos seus companheiros em um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevado torrado rolava pelos arraiais dos midianitas, e chegava até a tenda, fúria, e caiu, e transbordou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu seu companheiro: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás. Varão israelita, Deus tem dado em tuas mãos os midianitas e todos este arraial. E sucedeu que ouviu Gideão a narração dos seus sonhos e sua explicação, e adorou, e voltou a Israel, e voltou ao arraial de Israel. E disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, grupos, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios e tochas nelas acesas. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, vocês também farão. Tocando eu as buzinas, eu e todos que comigo estiverem, então também vos tocares as buzinas ao redor de todo o arraial, e disser: a espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão com 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido poucas trocas de guardas. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros, e tinha nas mãos, assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerda tochas acesas, e nas suas mãos direitas buzinas, para tocarem e chamarem: espada do Senhor e de Gideão. E conversou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se correndo, gritando, e fugiu. Tocando, pois, os 300 buzinas, o Senhor tornou a espada uma contra a outra, e isso todo o arraial que fugiu de Zererá até Bet-Sitá, até os limites de Abel. Isso aqui é um trava-língua, né, gente? Abel-Meloá,
acima de Tabé. Amém? Eu acredito que essa aqui é uma passagem que todos vocês conheçam, a maioria, na qual Gideão tinha aproximadamente 30 mil homens para mais, e o exército inimigo também tinha mais ou menos essa mesma quantidade. E a partir do momento que eu leio essa palavra, Deus me faz acreditar no poder do menos. Todas as vezes que eu leio essa palavra, Deus me fala, há poder no menos também. E assim, Jesus primeiro pede para ele apartar uma parte dos soldados dele. Primeiro vai 20 mil, e depois ele faz mais um teste. Nesse teste vai mais 9.700, né? Até que Deus deixa apenas os escolhidos, porque ele queria que a glória dele fosse manifesta naquele povo. Por isso que ele tirou e tirou e tirou. E eu não sei vocês, mas essa passagem me faz remeter bastante o tempo que a gente está vivendo. Como eu disse para vocês, Deus me deu essa palavra no ano passado, mais ou menos naquele ápice da pandemia. E eu sou muito ligado a documentário, muito ligado a, não jornal em si, mas saber de uma certa forma como anda o mundo. E a cada vez que eu penso, eu vejo o quanto as coisas estão aceleradas. Eu não sei vocês, porque para mim ainda nem estou em clima de Natal, de tão acelerado que foi esse ano. Para mim ainda estou em abril, gente. E assim, é engraçado que quanto mais o tempo passa tão rápido que a gente não percebe. E da mesma forma que o tempo está passando rápido, a tecnologia também tem avançado muito. E eu acho engraçado que tem Augusto Cury, em um livro dele, ele fala que a gente vive a era da informação. Hoje a gente vive num tempo que a gente tem informação em todo lado. Se você pesquisar no Google, sei lá, qualquer coisa, você tem uma informação, você tem uma opinião, você tem alguém te dizendo absolutamente tudo. E o que eu acho mais triste nessa parte é que, ao mesmo tempo que eu vejo as pessoas cheias de informação, eu vejo as pessoas cheias de independência. Eu vejo as pessoas cada vez mais cheias de si, cheias dos seus pensamentos e cheias dos seus sonhos. Como eu tinha comentado com vocês, esse ano para mim, eu fiz o meu projetando e teve apenas 2 coisas que ainda está faltando eu conquistar desse tanto de coisas que eu falei para vocês, que foi totalmente o contrário do meu ano retrasado, que eu conquistei uma coisa. Gente, é sério, foi uma decepção. Eu lembro até do dia que eu fui ministrar a célula, né? A confraternização. Eu falei, cara, gente, eu estou na graça de Deus, porque eu conquistei apenas uma coisa. Só que eu não sei vocês, mas a parte boa da gente, às vezes, ter esse tombo na vida é que a gente para um pouco para refletir no que a gente fez também. E eu refletindo, né, bem feliz da vida, eu vi o tanto que eu fui cheio de mim no ano de 2020. O tanto que eu corri atrás, que, como eu falo, as pessoas estão cheias de informação, que eu lembro quando era um pouco mais novo, eu queria muito uma coisa, eu passava a noite orando, e agora eu passo a noite pesquisando. Não que seja errado, mas você percebe como a gente tem trocado os papéis? Eu ficava lá a noite inteira, quero isso, quero aquilo, e pesquisando forma, e pesquisando mercado, bolsa de valores, tal. Chegava no outro dia, estava até cansado para realmente correr de fato atrás dos meus sonhos. E eu vi o tanto que eu fui cheio de mim, o tanto que eu busquei as forças, tudo com a força dos meus braços. E nesse ano, Jesus mandou eu focar no essencial. Da mesma forma que ele fez com Gideão. Gideão tinha um exército que poderia até bater de frente com o exército dos midianitas, porque se fosse colocar a quantidade, tinha praticamente a mesma. Só que Jesus falava para Gideão, foca no essencial, foca na minha palavra, foca no que eu estou te falando. Porque se a gente for parar para pensar, muitas pessoas têm o dom de falar, mas poucas pessoas têm o dom de ouvir a voz de Deus. E foi algo totalmente diferente com Gideão. Gideão poderia muito bem ter se gloriado, poderia ter ido lá, cara, eu não vou te ouvir não, vou fazer isso e tá comigo, eu sou um juiz, eu entendo. Mas Gideão decidiu parar um pouco e entender que com o poder do menos, com Deus, é muito mais forte que qualquer outro poder. Porque às vezes a gente acha que a gente só correr é o caminho, mas às vezes você parado com Deus, você está correndo também. Porque às vezes quando você para e faz de acordo com o que Deus quer, o mundo está agindo, você tá progredindo. E eu acho muito interessante como
às vezes eu defino o reino de Deus como um reino invertido, gente. A gente se depara com Deus onde o menos é mais, o maior serve o menor, o último serve o primeiro serve o último. Ou seja, às vezes a gente tem que entender que o reino de Deus é tudo invertido, e foi da mesma forma que ele fez com Gideão. Ele fez tudo ao contrário, e no final a gente vê um homem que venceu uma guerra sem tocar na espada direito, sem nem se mexer, sem nem ter o risco de matar um homem dele. Amém? E assim, eu tenho ficado muito feliz com essas diretrizes que Deus tem falado, para a gente focar no essencial, porque da mesma forma que Deus queria que a glória dele se manifestasse em Israel, Ele quer que a sua vida seja um exemplo da glória de Deus, Ele quer que você seja uma manifestação da glória de Deus da mesma forma, amém? Glória a Deus. E como eu disse, Deus, Ele quer isso da gente. Deus, Ele não quer que você chegue no topo e fala, eu consegui. Sabe, você já parou para pensar que você fazer as coisas com a força do seu braço, você pode conseguir chegar num lugar. Tem muita gente que chega, tem muita gente que é milionário, mas você já se parou como deve ser triste chegar no topo do que você queria, entender que não era o que Deus queria para você? Você ser bem sucedido naquilo que Deus não aprovava para você? E assim, eu não sei para você, mas para mim isso não é sucesso. Você vencer o mundo, você conquistar, e você chegar... É que nem... Gente, é engraçado quando você para pensar que a maioria das pessoas que tem tanto dinheiro é uma pessoa que tem uma vida tão destruída emocionalmente, psicologicamente. Isso é basicamente uma pessoa que conquistou tudo, mas não conquistou o que Deus queria que ela conquistasse. Por isso que Jesus, ele tem levado a gente para um tempo de discernimento, Jesus tem levado a gente para um tempo de calmaria, ao mesmo tempo que a gente tem que acelerar. Eu estava falando com a Bruna que eu nunca senti que minha vida estava tão corrida. Principalmente desde outubro para cá, todo final de semana tem alguma coisa para a gente fazer, mas eu sou muito grato para isso, porque isso era uma das coisas que eu coloquei no meu projetando. Eu falei, Jesus, eu preciso que o Senhor faça mais, eu preciso que o Senhor leve a gente para outros lugares, eu preciso que eu oro para que a nossa igreja, os jovens, tenham uma identidade. E assim, ontem eu vendo isso no meu projetando, cara, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito realizado com o que Deus fez, faz e está fazendo, e eu sei que Ele vai fazer também. E assim, não tem nada melhor do que você saber que você chegou onde você queria e saber que também era onde Deus queria que você estivesse. Então, que quando você for planejar o seu projetando, quando você for digitar, você for escrever, antes, ore a Deus, porque... hoje a gente escuta todo mundo, a gente escuta todos, e muitas vezes a gente escuta Deus por último. E é bom você escutar a Deus, porque quando você escuta a Deus, você chega onde Ele quer, você chega da forma que Ele quer, você evita frustração, e mesmo quando tem coisas contra, você entende que Deus é Deus, Deus vai contigo, Deus é contigo e Deus fará. Eu tinha comentado com vocês que em algumas vezes eu já ministrei que eu era uma pessoa muito ansiosa. E assim, toda vez que acontecia, eu tinha um hábito de ligar para a primeira pessoa, assim, ligar para a Bruna, ligar para meu pai, ligar para todo mundo. Mas a última coisa que eu fazia era perguntar a Deus o que o Senhor quer falar comigo nessa situação, o que o Senhor queria aprender. E, salvo engano, a única coisa que eu conquistei no meu projetando, naquilo lá que eu falei para vocês, foi o emprego. E assim, que eu tinha parado para estudar e tal, só que eu falei, Jesus, eu não aguento mais lá em casa para economizar cachorro, vamos lá, eu quero trabalhar e ponto. E nisso, Deus me deu o emprego. Eu fiz uma oração e do nada, na minha cabeça, Deus falou, João, você vai ter um emprego. E no outro dia eu acordei com meu tio e falei, cara, vem aqui agora, porque eu tenho um emprego para você. E assim, eu fui. Aí eu era uma clínica veterinária, né? Aí eu ia trabalhar com meu tio, numa van, aí queriam que eu fosse motorista. E todo mundo sabe que eu não gosto de dirigir. Eu dirijo, tenho um carro, mas eu não sou fã de dirigir. Aí na época eu era muito novo, ainda estava com minha carteira provisória. Aí me botaram para dirigir lá na Asa Sul. E eu falei, meu Deus, eu não sei mal dirigir em Águas Lindas, meu. Aí a mulher, não, quero que você como motorista. Eu falei, poxa, beleza, né? Vamos lá, vamos arriscar, vamos ver o que é. E a Amanda estava comigo, o Eduardo, no sábado, eu contei a história para eles. Gente, na minha primeira semana, eu simplesmente tive a bênção de bater num carro. E era um Audi. Gente,
Gente, eu não, assim, é tão engraçado que eu fui fazer uma entrega. Aí, assim, eu tinha tanto medo de dirigir naquela cidade que eu precisava falar tanta coisa. Quando eu ia dar ré, eu fechava o olho. Aí meu Deus, está nas tuas mãos. Aí eu fechava o olho assim, aí dava certo, e sempre deu certo. Até que teve um dia que eu dei a ré, só deu pá. Aí eu, não acredito. Aí eu olhei para trás, eu vi um carro preto, eu falei, amém, Deus sabe de todas as coisas. Levantei, falei com o manobrista, voltei para o carro, falei, Jesus, eu preciso ter calma. Aí eu olho pelo retrovisor, o símbolo na roda de um Audi, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Aí comecei a entrar em desespero. A mulher falou, João, faz a entrega, vai, depois você resolve a sua vida. Nesse dia minha chefe estava lá no trabalho e tal, aí eu comecei a chorar, e o que eu fiz? Fui ligar para a Bruna, fui ligar para minha irmã, eu não sei o que eu faço, eu bati num Audi. A minha irmã, João, eu falei, calma, o que é um Audi, gente, você não está entendendo. Aí a minha sorte é que minha irmã é uma pessoa muito racional, falou bem assim, João, calma. Você tem fé que Deus te deu esse emprego, então você tem a fé também que Deus vai te manter nesse emprego. Aí quando ela falou nisso, naquele carro, Jesus começou a falar comigo. E eu parei, e eu falei, Jesus, da mesma forma que naquela passagem onde Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam que eles iam para a fornalha, mesmo com o Senhor, sem o Senhor, eles iam continuar crendo em Ti. Mesmo se eu continuar aqui, eu sair daqui, eu vou crer no Senhor, eu vou crer que o Senhor tem algo para fazer na minha vida, e eu sei que vai acontecer. Fiz a entrega, enxuguei o rosto, falei assim, bora lá, né? Eu com 19 anos, tudo que acontecia comigo, a primeira coisa que eu fazia era ligar para meu pai. Pai, aconteceu isso, pai, aconteceu aquilo. E naquele momento, Jesus, tipo assim, eu falei, se eu ligar para meu pai, ele vai ficar muito bravo comigo, então não vai me ajudar muito. E embora ele ficava bravo, ele resolveu o meu problema. Só que naquele momento, Jesus falou que estava na hora de eu começar a parar de pensar como menino e começar a pensar como homem e começar a ver minha vida de uma forma diferente, encarar os meus problemas, que meu pai não ia estar comigo para sempre. Aí eu falei, beleza. Beleza. Aí eu peguei, entrei no carro, cheguei na minha chefe. Aí eu falei, o homem do áudio já tinha ido embora, depois eu ia voltar. Aí eu cheguei na minha chefe e falei assim, olha, eu errei, eu bati no áudio. Eu sei que não é coisa que acontece sempre, mas eu vou dar um jeito de arcar com o meu prejuízo, eu vou assumir o meu erro. E eu sei que eu vou dar uma forma, não se preocupe, e falei tudo. E no final ela falou bem assim, por causa da sua atitude, o seu emprego está garantido. Ou seja, ela falou, por causa da sua atitude, por causa da sua humildade, o seu emprego está garantido. E no final o homem do áudio era tão rico que ele nem voltou. Então, glória a Deus por isso, gente. Ou seja, o que eu entendo com isso é que, gente, quando você está onde Deus quer que você está, nada te tira do propósito, nada tira a sua bênção, nada faz você dormir com a tribulação, nada. Você serve a um Deus bom, amém? E eu separei algumas coisas aqui que eu quero conversar com vocês. E eu separei alguns passos que eu usei, e uns passos sobre dependência em Deus, e uns passos também para você ter um projetando de sucesso. E o primeiro dele é: antes de você planejar o seu futuro, resolva suas pendências do passado. Assim, não dá para você querer, tipo assim, ter um futuro abençoadinho, sabendo que você tem um passado amarrado. Você tem que entender que muitas das vezes o acrescentar de Deus é te dar o discernimento do que você deve eliminar da sua vida. Muitas vezes a gente tem o hábito de achar que Deus só vem para acrescentar, e realmente, mas às vezes o acrescentar de Deus é o discernimento para você saber o que você tem que arrancar, para você saber o que você tem que desprender, para você saber o que você tem que pausar na sua vida. Amém? E você só tem discernimento em Deus através do conhecimento da verdade. Vocês já viram como é que é o treinamento de pessoal que trabalha em banco? Ele fica lá, eu vi isso um dia num pastor da Bethel. Ele fala bem assim, que eu acho que já trabalhou em banco, para falar com tanto a pastora também, né? Gente, lá ele fica o tempo todo vendo nota verdadeira, contando nota verdadeira. Ou seja, ele está tão acostumado com o verdadeiro que eles reconhecem o falso de primeira. Eles não precisam nem ficar tipo as mulheres do caixa olhando, rabiscando e rasgando a nota e fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque eles estão tão habituados com o que é verdadeiro, com o que é falso, na hora eles discernem. E o que é verdadeiro para a gente?
é nada mais nada menos que a palavra de Deus. Você nunca vai alcançar. Amém. Amém. E Jesus quer que a gente entenda isso, a conhecer tanta verdade, a ponto de descobrir a mentira sem nem mesmo ter que estudar a mentira, porque você está tão habituado a ver com o que é verdadeiro. Por exemplo, você tem uma amizade e tal, você não precisa ficar estudando no Google que é uma amizade falsa, porque você conhece o que é verdade. E assim, quando você se atena a ter o discernimento de Deus, é como da mesma forma que de Gideão. Você começa a ouvir a voz de Deus de uma forma diferente. Você começa a entender o que Deus quer da sua vida e para a sua vida. Eu gosto sempre de dar um exemplo que, assim, eu já falei isso uma vez, mas a história da água e da uva. Olha como é que é interessante você saber o que é discernimento. O que é as coisas? O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Aí eu quero te perguntar, imagina aí, abre a mão de vocês aí, as duas. Agora imagina aí, você hoje tem água ou você tem uva? Para você transformar água em vinho, você precisa de quê? De um milagre. Para você transformar a uva em vinho, você precisa de um processo. E hoje o que você precisa? De um milagre ou de um processo? Porque às vezes quando a gente não tem discernimento, a gente caminha, Jesus, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. Enquanto Jesus está falando, você precisa de um processo, você precisa de um processo, de um processo, de um processo, de um processo. E da mesma forma ao contrário, eu preciso de um processo, Deus está falando, não, você precisa de um milagre, meu amigo. Aí é da mesma forma. Ou seja, quando a gente não tem discernimento, a gente fica batendo cabeça com o que muitas vezes nem é para a gente fazer. Às vezes a gente está numa situação que Deus quer tanto que você aprenda e você acha que quer tanto que Deus faz um milagre na sua vida. E dessa forma foi no meu projetando. Eu falava, Jesus, eu preciso de um milagre. Eu preciso que isso aconteça porque eu não dou conta. E Jesus queria me ensinar algo. Jesus queria que eu aprendesse algo. Jesus queria me levar a outro nível de intimidade. Mas para isso ele precisava que eu entendesse que muitas vezes o processo dele é doloroso, o processo dele é de muita paciência. E a realidade é que se você não tiver paciência com Deus, você não entende o processo e você desiste do processo. Por isso que a gente precisa do discernimento, a gente precisa entender se é um discernimento ou um milagre, de um processo de um milagre. A gente precisa parar de caminhar sem rumo. Jesus, ele não te dá uma caminhada sem rumo. Jesus ele é claro. Mas para a gente entender muitas vezes o que é claro, a gente precisa ter o discernimento que Deus quer que a gente tenha. Tem um versículo que mexe muito comigo, que é em Romanos 12:2, que fala que não se conformeis com esse mundo, mas se renove com a transformação de entendimento. Jesus está levando a gente para um tempo que Ele quer que a gente comece a pensar como Ele, que a gente comece a agir como Ele, que a gente comece a ter atitudes como a dele. Da mesma forma que Ele queria se gloriar sobre Israel, Ele quer se gloriar sobre a sua vida. Entenda, Jesus não se alegra em ver um filho dele sofrer, a não ser que ele mereça, e a não ser que ele quer sofrer. Porque Jesus, graças a Deus, Ele não faz nada que a gente não quer. A gente não serve a um Deus que é invasor. Então comece a pensar. Gente, eu vou falando, vocês vão pensando aí, eu estou precisando de um processo, de um milagre, e vamos caminhando aí, gente. O segundo ponto é, não seja guiado pelo medo. Gente, você já parou para pensar o quanto o medo tem paralisado as pessoas? Vocês já conversaram com alguém pessimista aqui? Não vou fazer isso, porque se der errado, vai dar isso. Ou seja, gente, hoje em dia a gente vive numa geração onde as pessoas têm medo de tudo. Tem medo de arriscar, tem medo de fazer algo para Deus, tem medo de falar. Eu falava antes que eu só ia casar quando eu tivesse um carro, uma casa, tivesse um concurso público, para não ter risco de eu ficar desempregado quando eu casar, gente. Ou seja, eu era totalmente paralisado pelo medo. Eu sempre pensava muito. E só que não era um pensar de planejar, era um pensar que me paralisava. Amém? E a prova disso é lá em a história de Adão. Eu vou ler aqui para não demorar muito. Gênesis 3, 8, 10. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde está? E disse, ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Vem cá.
Quando você tem medo, você começa a se esconder de Deus. Quando você começa a ser guiado pelo seu medo, você começa a ir na contramão do que Deus quer, e na contramão da palavra que Deus tem para a sua vida. E você ter medo do futuro é você não ver Deus no seu futuro, é você não ver Deus no seu casamento, é você não ver Deus no seu negócio, é você não ver Deus em nada. Porque se você tem Deus, se você vê Deus no seu futuro, você não teme ao seu futuro, você entende que o seu futuro já está preparado, já está programado. Amém? Ou seja, não seja uma geração guiada pelo medo. Às vezes a gente vai, a gente conversa com as pessoas no nosso cotidiano. A Bruna me fala uma coisa assim que mexe muito com a gente. Todo mundo que já conversou, acho que ela já teve a oportunidade de falar disso, que ela fala bem assim, que está cansada de ver a geração como uma geração inconstante. Gente, eu de verdade, para mim isso é bizarro. Eu nunca vi tanta gente no mundo falar o tanto que vive de uma forma inconstante, o tanto que se sente paralisada, o tanto que se sente incapaz, o tanto que tem sido tipo diferente. Antigamente, às vezes eu vejo o pessoal um pouco mais experiente que eu falar que, nossa, minha geração era uma geração fervorosa, minha geração era isso, minha geração é aquilo. A gente vê o pastor Jean cantando altos corinhos aqui, numa forma diferente. E, gente, já imaginou você chegar lá no futuro e falar bem assim, minha geração foi marcada como uma geração que temia, minha geração foi marcada por uma geração que era inconstante. Gente, eu não sei, mas eu não quero isso para você, para mim, e nem para você. No futuro, quando eu quero ver meus filhos, falar assim, cara, minha geração foi uma geração que mudou. Em meio a uma pandemia de depressão, minha geração mostrou Jesus, minha geração mudou, minha geração se renovou, se reinventou, porque a gente vive um tempo onde Jesus quer fazer isso. Ela também fala bem assim, se Paulo vivesse nessa geração, o que ele falaria? Ela fala isso toda hora. Ele fala assim, gente, ele ia falar, cara, que povo covarde. Ele fazia tanta coisa, espinho na carne, apanhava toda hora. E a gente tem tanta facilidade de fazer tanta coisa, mas a gente se acomoda. Você já percebeu que é uma geração que ela fica até resiliente a coisa ruim? Tipo assim, a gente se acostuma até com coisa ruim, gente. Tá amarrado, meu pai. Acontece uma coisa e a gente se acostuma. Acontece uma coisa negativa, Um dia eu estava vendo uma pesquisa que uma pessoa demora mais ou menos 30 a 40 dias para se acostumar com algo. E eu não sei vocês, mas isso não é algo que eu quero para a gente. Eu não quero ser conhecido como uma geração que teme, a geração que retrocede, entendeu? A palavra que fala é retrocesso. Então, comece a ver Deus no seu futuro. Se você quer chegar no final de 2022, em dezembro, e olhar seu projetando e ver que você está onde Deus quer que você esteja, pare de ser parado pelo medo. Pare de pensar de uma forma covarde. Amém? Não sei, se você tem vontade de abrir um negócio em 2022, ore, veja se realmente é o que Deus quer para você e não tenha medo. O Deus que é capaz de te dar o sonho, Ele também é capaz de sustentar o seu sonho. O Deus que é capaz de fazer você crer naquilo, você depositar sua fé, sua esperança, Ele vai fazer acontecer, Ele vai arrumar recursos, Ele vai arrumar estratégias para você. Amém? E o último passo, gente, e não menos importante, seja uma casa de oração. Amém? Seja uma casa de oração. Gente, esse ano aqui foi o ano que Jesus mais provou que você tem que ser uma casa de oração. Não é à toa que vai ser o tema do nosso ano que vem. Seja uma casa de oração. Toda vez que eu falar de oração, vou ter que falar desse versículo, que está em Lucas 11:1. E aconteceu que, estando ele a orar, em certo lugar, quando acabou, disse-lhes os seus discípulos, Senhor, ensine-nos a orar. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Os discípulos caminhou com Jesus, viu Ele fazer milagre, viu Ele fazer o impossível, caminhar sobre as águas, curar cego, curar leproso, tirar demônio. E os discípulos perguntam, me ensina a orar, me ensina a orar.
Gente, talvez fosse no meu tempo eu falar, Jesus, eu quero voar, eu quero andar nas águas, eu quero fazer um monte de coisa. Mas os discípulos entenderam que a partir do momento que você ora, você abre o céu sobre a sua vida, você começa a caminhar na ponte do sobrenatural, e o milagre é coisa básica para isso. Porque quando você ora, você tem uma vida de intimidade, você para de ver Deus apenas como seu Deus e vê Ele como seu amigo, como seu pai, como uma pessoa que abraça a sua causa. É tão engraçado como você vê as pessoas têm tanta dificuldade de ver Deus como um pai, que até tem tanta formalidade para falar com Deus, que você vê até mais medo do que até temor. E assim, Jesus quer que você comece a ver Ele como um pai. Não só como você não é servo, você é filho de Deus. Comece a ver um Deus que vai cuidar, que a mão dele caminha sobre sua cabeça. Comece a ver Deus como um amigo íntimo. E você só vai conseguir quebrar isso quando você começar a ter relacionamento. E o relacionamento começa através da oração. Da mesma forma que para você conhecer alguém que está no seu convívio social, você tem que falar com ela, da mesma forma é com Deus. E Deus, eu não sei vocês, mas eu sinto Deus cada vez mais perto do homem. Antigamente a gente tinha que queimar um monte de coisa, matar um animal, trazer uma oferta. E hoje não, Jesus. Hoje não. Jesus, antigamente você fazia o sacrifício. Hoje Ele foi o sacrifício. E hoje o véu se rasgou. A ponte está armada e você tem tudo para falar com seu Deus. Amém? Amém? Queria que nesse momento você curvasse sua cabeça. Como eu tinha falado antes, eu queria de verdade que nesse momento você tirasse um tempo de oração. E você começasse a se perguntar, nesse momento, como a você mesmo, como eu tenho levado a minha vida. Muitas vezes você não tem essa oportunidade de ter esse momento na sua casa. Talvez da correria de tanta coisa, mas você tem essa oportunidade agora. Enquanto você não fazer da oração algo primordial, algo principal, a sua vida nunca vai sair do lugar. Então comece a ver esse momento como um momento essencial, porque a gente se vê em momento que até na igreja a gente não ora. Então que você comece a se perguntar, Jesus, eu preciso de um processo ou preciso de um milagre? As coisas que eu tenho passado durante esse ano, para quê, Jesus? Às vezes você está finalizando esse ano com uma perda, com o sentimento de que nada deu certo, mas nesse momento você tem a oportunidade de ver o céu se abrir e a resposta descer sobre a sua vida. Você tem a oportunidade de ver o seu próprio Deus falar com você, amém?